Olá, hoje eu queria falar um pouco nesse último vídeo para tentar responder um pouco aquela pergunta que eu fiz no começo. Afinal de contas, quando é que os nossos problemas se originaram? Se a gente pensar que a nossa personalidade, ela foi a matriz da nossa personalidade, ela foi forjada, formada na primeira e na segunda infância, nos primeiros anos de vida, a gente vai conseguir começar a perceber como aqueles primeiros anos foram fundamentais para o nosso desenvolvimento. Então, quando no primeiro vídeo eu falei sobre a infância, de como a nossa mente foi se formulando. Depois eu falei das emoções reprimidas. E aí eu falei sobre os traumas. E agora reforço a importância da primeira infância. A gente começa a notar como numa fase muito precoce da nossa vida, os principais questionamentos e problemas que a gente vai carregar ao longo da vida, eles seguem existindo. E quando a gente começa a falar sobre a infância, a gente fica com aquela sensação, puxa, mas o que eu posso fazer já que eu não posso voltar no tempo? Eu não tenho como começar tudo de novo. Eu tenho aqui, a minha vida aqui e agora, e eu preciso e quero mudar isso. É importante a gente entender que o legado, a herança daquela situação da infância problemática, ela ainda permanece dentro da gente esperando um tipo de resolução. E a gente precisa identificar qual é a herança daqueles conflitos da infância na vida atual, para que a gente comece a dar voz para as coisas. Porque lembra que eu falei que o trauma tem a ver e a repressão tem a ver com você não poder nomear as coisas que a gente tem que fazer? Então, quando a gente não consegue dar nome para certas emoções e para certas vivências que a gente teve, a gente não consegue se conectar com aquela emoção, com aquele evento e se libertar daquilo. Então a gente pode pegar certos comportamentos que a gente tem na vida atual e a gente pode fazer uma linha de raciocínio, uma linha cronológica do tempo até se aprofundar naquelas vivências que a gente teve. A gente pode também observar nos comportamentos atuais qual é o fio condutor daquilo que a gente viveu na nossa infância. Então existem três subpersonalidades que são as herdeiras, vamos dizer assim, dos nossos conflitos familiares originais, que ajudam a gente a entender um pouco dessa pista. Eu vou falar disso agora. O primeiro deles é o papel de vítima. O papel de vítima é aquele que vem como legado da agressão que a gente sofreu, do trauma que a gente sofreu, da violência física, sexual, emocional, social que a gente sofreu na nossa infância. A vítima, ela naquele momento original, ela era uma vítima. Ela sofreu uma ação de agressão. Ela foi submetida a algo doloroso. Mas no momento seguinte, a vítima ela passou a reverberar uma posição de vitimização. É uma posição onde ela não pode sair da dor, porque se ela sai da posição da dor, ela tem o medo de não receber a atenção devida. Então a pessoa que está presa no lugar da vítima, que ela está presa nesse lugar onde a dor é o único meio onde ela pode obter afeto, faz com que a gente, na vida adulta, adote sempre uma postura de fragilidade e de um certo coitadismo para a gente obter algum tipo de reforço, algum tipo de consideração, algum tipo de amor das pessoas que estão na sua volta. Então é como se você se infantilizasse, você se colocasse incapacitado para poder reagir, para poder fazer alguma coisa, para você poder ter algum benefício na sua vida e você se mostra incapacitado e aí então você recebe aquilo como uma vítima indefesa, como alguém que ainda não ascendeu para a vida adulta.
Uma outra subpersonalidade, uma subpersonalidade, uma outra posição psicológica muito problemática é quando você adota o papel de algoz. É quando você se torna aquela pessoa que está o tempo todo problematizando, complicando, criando caso, agredindo, desafiando, confrontando, brigando, agredindo com a única e exclusiva intenção de desestabilizar as outras pessoas. Óbvio que problematizar, óbvio que identificar problemas, óbvio que fazer questionamentos são importantes. Agora, quando isso se torna uma chatice, quando isso se torna uma implicância, uma ranzinzice, ou aquilo se torna uma simples iconoclastia de você derrubar aqueles que estão acima de você, ou de simplesmente provocar ou até humilhar as outras pessoas, isso não tem algo de saudável. E isso acontece quando, na infância, a gente acaba sendo punido por figuras de autoridade, pelos nossos pais, e a gente se identifica com esse lugar de punidores. É quando a gente começa a gritar com as outras pessoas como os nossos pais gritaram com a gente. É quando a gente começa a brigar com todo mundo do mesmo jeito que os nossos pais brigaram com a gente. Então, esse lugar de briga, esse lugar de revolta, esse lugar de confusão, esse lugar onde você está o tempo todo criando caso, criando complicação, é o lugar de algoz, é aquele que agride algo ou alguém simplesmente de uma maneira despropositada. E a terceira posição, a terceira subpersonalidade problemática também, quando a gente está na vida adulta, que a gente carrega da infância, é o lugar de salvador. É aquele lugar onde a gente se sente com poderes suprapessoais, onde a gente está o tempo todo socorrendo, ajudando as pessoas, mas de uma maneira compulsiva, quase patológica, como se a gente não fosse capaz de respeitar o momento daquela outra pessoa e respeitar a capacidade daquela pessoa resolver e formular as questões por conta própria. Essa necessidade de salvar compulsória é aquela necessidade que a pessoa fica o tempo todo ajudando todo mundo e negligenciando as próprias necessidades, negligenciando as próprias vontades, negligenciando os próprios desejos, simplesmente porque ela não consegue receber. Ela se doa patologicamente e às vezes ela se prejudica em função dos outros e não tem um equilíbrio na balança entre dar, que é uma atitude nobre, mas pode se tornar uma arrogância. Eu dou, eu sempre dou, e é uma pessoa que e ao mesmo tempo nunca recebe, ou seja, não se coloca numa posição de troca efetiva. Porque um jeito de você ser caridoso ou amoroso com algumas pessoas é você dando a chance delas também te ajudarem. Então, se você só dá, se você só oferece, se você só ajuda e nunca recebe, as outras pessoas sempre se sentem em dívida com você, impotentes diante de você, enquanto você garante para você aquele lugar de supremacia emocional em relação a outra pessoa. O que acaba sendo muito triste. E a gente acaba adotando essa postura como uma estereotipação do comportamento dos pais em relação a nós enquanto crianças. Então, quando a gente adquire a consciência desse lugar de vítima, de algoz e de salvador, a gente começa a ganhar uma chance de liberdade para agir de um jeito diferente. Ou seja, quando o passado tem o seu lugar, quando você pode dar nome às experiências que você vivenciou e quando você consegue identificar subpersonalidades que estão ainda atuando na sua vida no momento presente, você consegue desarmar os efeitos da sua vida na primeira infância. Eu espero que você tenha gostado desses vídeos, que ele seja útil para você. E num próximo vídeo eu queria fazer um convite que você pode aceitar ou não, mas é um convite feito de coração para você poder entender um pouco mais, compreender um pouco mais desse assunto. Obrigado por ter acompanhado esses vídeos até agora e até a próxima. Tchau, tchau.